Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre frequências de brilho. Vocês conhecem frequência de brilho? Já ouviram falar sobre isso? Frequências é uma técnica criada por Christine Day há mais ou menos 25 anos. Christine foi diagnosticada com lúpus e diagnosticada pelo médico que tinha apenas 6 meses de vida. Com isso, ela entrou em desespero e começou a buscar entender e curar, né? Procurou uma série de tratamentos holísticos, não holísticos, começou a meditar, foi para fazer terapia, fazia terapia 4 vezes por semana. E nos processos de meditação, um dia ela sentiu como se ela tivesse recebido uma carga energética muito forte, uma descarga de luz muito forte. E a partir daí, ela começou a colocar a mão em cima de seu filho, que tinha aproximadamente 3 anos na época e tinha paralisia cerebral. E essa criança não falava, ela não andava, e Christine começou a colocar a mão em alguns pontos no corpo do seu filho. Com isso, 3 anos depois, o seu filho vira para ela e fala: mãe, você não precisa mais colocar a mão em mim. E ele já falava, já andava e recuperou grande parte, né, da sua saúde. E com isso, Christine também não morreu. Ela conseguiu a sobrevida. Por quê? Porque ela tinha entendido no processo que, de alguma forma, algo dentro dela tinha levado ela para a morte. E ela pensou: se eu produzir alguma coisa para me levar para a morte, eu também posso produzir alguma coisa para me trazer para a vida. E foi assim que aconteceu. E aí Christine começou, após isso, a atender pessoas com a técnica que ela tinha recebido e desenvolvido, e algumas pessoas ao longo do caminho foram sendo curadas e muitas coisas foram acontecendo. E hoje frequências de brilho é uma técnica conhecida já em vários países. Só no Brasil já tem aproximadamente 20 anos, né? E o que é frequências? Frequências é uma técnica multidimensional onde nós trabalhamos portais dimensionais, abrimos portais dimensionais e nós trabalhamos com uma equipe de pleiadianos. Quem são os pleiadianos, né? Algumas pessoas falam sobre pleiadianos na internet, mas os pleiadianos são seres que vivem muito distante de nós, mas na nossa galáxia. Eles vivem nas Pleiades. As Pleiades elas têm 7 estrelas principais, mas tem um conjunto de mais de 200 estrelas. E esses seres, eles participaram da colonização do nosso planeta, quando o nosso planeta começou há muito tempo. Eles, inclusive, deram o DNA deles para nós. Nós temos não só o DNA deles, mas temos o DNA de outros seres galácticos também. Mas naquela época, né, eles se responsabilizaram por nós. Então, eles hoje em dia ainda, eles se sentem meio responsáveis por nós. E eles estão aqui para nos ajudar no nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Eles olham para nós e nos veem como crianças, muitas vezes fazendo tantas bobagens, vivendo no drama, vivendo na dor, vivendo no ego. E eles trazem essa técnica, que é uma medicina muito desenvolvida, para que a gente possa sair desse processo. Como eu conheci frequências, né? Muito interessante. Eu tinha um programa de rádio junto com a Lilian Vieira, né, na Rádio Boa Nova, chamado Programa Ciência da Alma, e nós levamos um médico, o Dr. Paulo Montenegro, para fazer uma entrevista conosco. E o Dr. Paulo cita frequências de brilho, ele faz um programa sobre frequências de brilho. E eu achei tão interessante, eu falei: eu quero fazer isso, né? Eu quero participar desse trabalho, eu quero conhecer esse trabalho. Eu sou psicóloga de formação, trabalhei na área industrial também, e de um tempo para cá eu vinha trabalhando com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então eu achei, poxa, é uma técnica fantástica pelo que ele estava me colocando, né? E me inscrevi no curso de frequências, um curso que era na Bahia, ainda é na Bahia. Tem alguns lugares no Brasil, né? Minas, Rio, dependendo da época tem em outras cidades também. Mas na época eu fiz na Bahia, em Baçaí,
e fiquei 15 dias lá fazendo o curso. Mas antes de eu ir para o curso, o que eu achei interessante, eu comecei a receber frequência do Dr. Paulo. Eu recebi uma sessão e naquela época eu tinha sido convidada, isso foi em 2009, eu tinha sido convidada a fazer uma palestra num centro espírita em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. Eu não conhecia ninguém de lá, eles me conheciam da rádio e eu fui fazer a palestra e antes disso, eu conversando com um dirigente, eu perguntei se eu podia fazer meditação ao final da palestra, que não é uma coisa comum, né, numa palestra de centro espírita. E eu fui. E foi uma palestra muito comovente, muitas pessoas choraram, dava para sentir a energia, assim, estava muito forte, foi muito interessante. Eu posso dizer que foi a palestra mais emocional que eu já fiz na minha vida. Ao terminar a palestra, uma das dirigentes do centro, uma das pessoas que trabalhavam na coordenação, chegou para mim e disse assim: quem são esses seres que trabalham com você? Eu olhei para ela, eu não tinha noção do que ela estava falando. Eu falei, como assim? Que seres? Ela falou assim, olha, tem 2 do seu lado direito e 2 do seu lado esquerdo. Eles são muito altos e muito magros. E do coração deles sai um amor, um amor. Aí eu olhei e falei assim, olha, sinceramente eu não sei quem são. E na sessão seguinte, que eu recebi frequências com o Dr. Paulo, eu contei para ele e ele disse, são os pleiadianos. Eu disse, são? Ele falou assim, são, eles são exatamente assim. São magros, altos, eles têm quase mais de 2 metros de altura e do coração deles emana um amor muito grande. Uma outra vez também eu tive uma experiência interessante, eu estava dormindo à tarde, me deu um sono e eu entrei num processo de sono muito profundo e desdobrei. Quando eu desdobro, eu me vejo num lugar em que eu estou deitada, meu corpo está sendo trabalhado, tratado, e eu sinto 2 energias vindo ao meu redor, que eu olhava, eu não conseguia ver forma, mas eu via como se fosse uma grande água viva, e eu só conseguia ver o contorno. E era assim, era um contorno arredondado, não tinha forma de corpo humano. E quando aqueles 2 seres se aproximaram, um de cada lado de mim, eu senti um amor no coração, um amor, e aí eu comecei a chorar de muita emoção. E isso foi bem antes de eu conhecer frequência. Então eu entendi que há muito tempo eu já de alguma forma estava conectada com os pleiadianos e eles já trabalhavam comigo e foram me orientando no sentido do meu trabalho. E uma das coisas que os pleiadianos fazem é trabalhar o nosso campo emocional, porque durante todas as existências que nós tivemos, todas as vidas que nós tivemos, nós contraímos muita dor, né? Vivemos muitas perdas, muitos sofrimentos, e isso foi ficando alojado no nosso corpo, não só no corpo físico, mas também no corpo espiritual, no corpo perispiritual. E eles vêm fazendo esse processo de limpeza. Então, frequências de brilho é essa maravilha, né? É luz, eles colocam luz no nosso corpo e essa luz entra e ela entra limpando, desbloqueando e eles vão reorganizando o que precisa reorganizar. Existem muitas coisas para serem feitas com frequência. Nós trabalhamos órgãos, nós trabalhamos sistema endócrino, sistema, enfim, vários sistemas. Não vou me deter agora nesse assunto. Mas o melhor de tudo é que frequência nos traz a nossa essência. Ela faz com que nós deixemos o nosso ego, né? Esse ego vai sendo quebrado, ele vai sendo diluído e cada vez mais o nosso ser espiritual, o nosso eu superior, ele assume o comando. Então, quando você está vivendo sob o comando do seu eu superior, do eu espiritual, tudo flui. As coisas acontecem, o seu caminho vai se abrindo e você vai seguindo o fluxo e vai colhendo né, os frutos disso, vai fazendo os trabalhos que você precisa fazer, porque evidentemente a gente não está aqui a passeio e nem tudo são flores.
Não é porque somos seres que estamos conectados com a luz, que a gente tem um compromisso, tem um nível de consciência já ampliado, que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter sofrimento. Evidentemente que a gente lida de uma forma melhor com o sofrimento, porque a gente entende que faz parte do processo, mas é sempre doloroso, não resta a menor dúvida. E eu, de alguma forma, pelo fato de ser psicóloga, pelo fato de ter essa possibilidade de acessar pessoas e de ajudar pessoas, eu fui uma das contatadas, né? Eu sou uma das pessoas que me comprometi com esse trabalho e me comprometo. Eu acho um trabalho belíssimo. Existem muitas pessoas que já receberam frequências comigo que podem dizer isso, que podem dizer o quanto a vida delas melhorou. Então é isso, frequência é esse mar de luz na nossa vida e que a gente pode cada vez mais ser feliz. Se você tem alguma dúvida, se você gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, se você gostaria de ter um contato mais próximo, entender ou conversar sobre frequências, receber frequências, esse trabalho pode ser feito à distância, né? Necessariamente você não precisa estar no mesmo espaço que eu. Você pode acessar o meu YouTube, né, que existem, lá embaixo você vai encontrar o meu endereço. Se você quiser agendar uma consulta comigo, vai ter como você agendar, eu tenho uma agenda online. Você pode me ver no Instagram, né, Guaraciara Roma. Enfim, existem vários canais em que você pode me encontrar e pode conversar comigo. Eu estou aberta a conversar com vocês a qualquer momento, quando você precisar. Ok? Então, um beijo no coração e fiquem com muita luz. Até a próxima!